Para que ser escravo do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça. Queria falar com você sobre um assunto muito interessante, sobre o assunto da rebeldia. A Bíblia faz menção de alguns momentos lá na palavra do Senhor que havia profetas, homens, mulheres que se comportaram com rebeldia contra Deus. E a palavra diz assim, não pregue rebelião contra Deus. O que é rebelião contra Deus? É quando você diz coisa que Deus não mandou dizer. Quando você fala coisa que Deus não mandou falar. Quando você tem uma ideia sua e acha que é a ideia de Deus. Quando você tenta interpretar a palavra do seu jeito só para agradar o seu ego e diz que foi Deus que mandou. E nós tivemos esses problemas lá atrás. A rebelião contra Deus é quando você vê alguém dizendo, vai acontecer, a sua bênção tem que vir, você tem que provocar o seu milagre. Deus não disse que precisa ser nesse critério. E nós temos dois problemas na religiosidade no mundo. Um mundo com mais de 32 mil denominações religiosas, quando Deus não tem 32 mil ideologias. A ideologia de Deus é só uma, mas a politicagem, no meio das pessoas faz com que gere 32 mil religiões na última contagem. É brincadeira uma coisa dessas. E nós temos dois extremos. Uma religião diz que pode tudo, que Deus faz tudo, que tudo vai acontecer. É a religião do oba-oba. Dá uns gritos, diz glória a Deus e aleluia e está tudo bem. A outra é aquela que diz Deus não faz nada, vai para a mão do médico, vai para a mão do advogado, vai para a mão do juiz. E é por isso que hoje nós temos 54 especialidades médicas para cuidar do corpo do homem, porque os homens deixaram de ter fé em Deus. Então nós temos dois extremos. Um que diz que Deus faz tudo, outro que não acredita que Deus faz nada. E nós temos essa situação. Para comparar isso, eu vou usar dois personagens para chamar a sua atenção aqui, para você entender melhor comigo. Lembra de João? O apóstolo São João, ou melhor, João Batista, ele foi um grande homem de Deus, Dos nascidos de mulher, não há nenhum igual a João Batista, diz o Senhor Jesus. E João, em um momento que estava lá na prisão, e com medo da vida, apesar de ter feito tantos milagres, ter presenciado tantas coisas boas da parte de Deus, de ter anunciado a vida do Salvador, ele teve um momento de dúvida e ele mandou os discípulos ir lá e dizer, olha Jesus, João manda perguntar se tu é mesmo o Messias ou havemos de esperar outro. Veja, que negatividade da parte de São João, da parte de João Batista, São João sim. E ele teve um momento de dúvida lá na prisão e o Senhor disse assim, manda dizer para João que os mortos estão ressuscitando, que os coxos estão andando, que os cegos estão enxergando e que o evangelho está sendo pregado. E cuidado para não escandalizar, cuidado para não ser rebelde, cuidado para não desanimar. Esse é o perfil de muitas religiões que temos por aí. As pessoas já presenciaram tanta coisa boa de Deus, mas agora está num patamar. Entra um demônio na pessoa, chama o psicólogo, chama o médico, ele já não sabe mais discernir, já não tem autoridade para o expulsar. Tem uma enfermeira, qualquer coisa, vai na fila do SUS e anda lá fazendo 20 exames, tem gente que faz check-up, tem irmãs da igreja que faz check-up todos 6 meses, caçadores de enfermidade. Tipo assim, é uma religião que é destituída, é uma religiosidade destituída de poder. Eles ficam na dúvida, não, Deus realmente está lá, mas será que ele cura mesmo? Será que ele liberta mesmo? Será que ele tira a depressão mesmo? E está na mão do psicólogo, gastando todo o dinheiro, abrindo seu coração para um homem ou para uma mulher que às vezes nem serve a Deus. E essa é a religiosidade destituída de poder. João havia testemunhado tanto poder, mas no momento da vida dele, ele teve esse momento negativo, mas depois ele se animou, porque ele era um grande homem de Deus. E o Senhor diz, olha, cuidado para não escandalizar. Tem gente sendo curado, tem coxo sendo levantado, tem mortos sendo ressuscitados, tem cegos enxergando. Cuidado para não escandalizar. Deixa eu te contar uma coisa, Deus não parou de trabalhar. Deus continua trabalhando. Lá na África, maná está caindo. Eu pude presenciar em 2019 o maná caindo do céu. Para a glória do nome de Deus, o Senhor continua trabalhando. Tem pessoas por aí que estão sendo libertas, estão sendo curadas, estão sendo salvas. Há uma batalha muito grande na face da terra e o general de guerra, o Senhor dos exércitos, está na frente dessa batalha, trazendo milagres, trazendo poder, ajudando as pessoas, fazendo grandes obras. Você compreende isso? Se ele não está aí na tua vida agora, de repente porque tu está dando legalidade ao diabo, de repente porque tem as raposinhas que estão minando a tua fé e tu não acredita, não duvida que Deus continua agindo. Não duvide, porque Deus continua o mesmo. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de vitória e pode abençoar a vida daqueles que crê. E o outro lado eu poderia comparar com outros personagens. Lembra daqueles 7 filhos de Cefas?
Lembra? Aqueles meninos que viam Paulo curando, os aventais, o suor, a sombra de Paulo curando, ele falou, vamos fazer o mesmo, e saiu por lá expulsando o demônio. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele! E diz a história que os demônios chegaram nesses rapazes e deram uma surra e rasgaram seus corpos, suas carnes, e eles fugiram nus e feridos. Esse é o outro perfil de religião do oba-oba, que não tem zelo cristão. Não vigia as avenidas da alma. O que é as avenidas da alma? A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Olha para qualquer coisa, cheira qualquer coisa, come qualquer coisa, toca em qualquer coisa, fala qualquer coisa e acha que os atos da carne não afetam a pureza da alma, mas na verdade afeta. E essas pessoas do oba-oba, como os filhos de Cefas, estão por aí gritando, dizendo que está curando, dizendo que está resolvendo, sabe? É oba-oba. E aí leva Deus a um extremo que não é o critério de Deus, ou tenta levar. Isso é rebeldia contra Deus. Tem os rebeldes do lado de cá que dizem que Deus não faz nada, e tem os rebeldes do lado de lá que dizem que Deus faz tudo. Os filhos de Cefas lá dizendo que Deus faz tudo, e o momento negativo de João Batista que algum se pega cá e diz que Deus, será que é Deus mesmo? Será que ele está agindo mesmo? Mas Deus é o Deus do equilíbrio. Eu te apresento São Paulo, um grande homem de Deus que teve problemas em naufrágio, passou por dificuldade em prisão, com falsos irmãos, e teve tanto problema, mas diante das dificuldades ele manteve um patamar. Então, para São Paulo estava determinado, instituído, sacramentado que Deus tinha poder. E você viu obras maravilhosas, um menino que caiu do prédio quando Paulo pregava e Deus ressuscitou. Demônios que se manifestavam e Paulo repreendia o nome de Jesus Cristo, e vários outros exemplos que poderia citar aqui. Só que Paulo não fazia oba-oba, Paulo não armava um palco. Compreende? E ele também não era daqueles que diz, não, mas eu apanhei, eu tive 14 dias no naufrágio, eu não vou acreditar no poder de Deus. Pelo contrário, Paulo disse, nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim, eu creio que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então eu passo essa palavra para você, você pode tudo naquele que te fortalece, não apenas algumas coisas, não apenas 90%, você pode 100% naquele que é na tua vida, naquele que te ama. Então deixa eu te contar uma coisa, você precisa ter certeza do teu chamado, você precisa ter certeza da vitória, você precisa ter certeza daquilo que Deus determinou para a tua vida. Não ande por aí desanimado, pessimista, e nem ande por aí querendo colocar Deus em todas as tuas atitudes, só porque você acha que tem que ser assim. Não, Deus é um Deus de equilíbrio. Se Ele é na tua vida, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar, Ele vai te renovar. Deus não precisa de mortos espirituais. A igreja está cheia de púlpitos mortos, de pregadores mortos, e por outro lado está cheia de palhaços, de oba-obas, de sensacionalistas. Deus precisa do equilíbrio, e Ele quer te dar equilíbrio nessa manhã. Seja uma pessoa equilibrada, um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, e creia na eterna promessa. Nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só. Tens um Deus. Creia que todo problema há um Deus que resolve, e não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória, porque ainda há esperança. Creia na eterna promessa. Deus não falhará. Deus é contigo, Deus te abençoe. E lembre-se de uma coisa, a certeza conduz à vitória, mas a dúvida conduz à derrota. Não tenha dúvida que Deus é fiel, que te ama e quer te ver sorrir, e de você Ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça, Jesus Cristo está vivo e não se esqueça disso. Ele é amor e Ele não vai te abandonar. Deus te abençoe.